Fala, Nutri, tudo certinho com vocês? Estamos aqui para mais um Atualiza Nutri. Aqui no 3 para Nutrir é o único lugar onde a gente traz artigos científicos semanalmente para você se manter atualizada de um jeito prático, fácil e muito gostoso. Fala sério. Bom, se você está caindo aqui de paraquedas, está aqui pela primeira vez, eu sou a Amparo, sou uma das três para nutrir. Eu sou a Amparo, a segunda é a Letícia e o terceiro para nutrir é você que está aqui acompanhando o nosso trabalho. É com muito amor e com muito orgulho pela profissão que a gente está aqui toda semana trazendo novidades para você. E além das nossas novidades, tem também os nossos cursos. Dá uma olhadinha lá no nosso perfil do Instagram. Fica tudo aqui embaixo na descrição para você ficar por dentro. Agora chega de lero-lero, vamos falar do nosso artigo de hoje. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. E olha, a gente hoje não traz um, mas dois artigos bem legais para a gente conversar sobre diabetes. Então, bora para o nosso Atualiza Nutri dessa semana. O primeiro artigo que a gente está trazendo é um artigo da ADA, aliás, os dois artigos são da ADA, né? Um é complementação do outro. A gente vai falar sobre diagnóstico e classificação da diabetes, esse novo que não é tão novo, né, protocolo de 2025. Porque o que acontece? Os especialistas da ADA, que é a American Diabetes Association, eles se reúnem de tempos em tempos, quase que anualmente, para rever todos os protocolos de cuidados com a diabetes. Então, a gente tem essa publicação aqui que saiu em janeiro de 2025, e que está mostrando é, todos os temas relativos à diabetes. Bom, esse artigo, né, esse primeiro artigo, ele define a diabetes mellitus não como uma doença, mas como um grupo de distúrbios metabólicos. Distúrbios esses que estão relacionados ao metabolismo do carboidrato. Então, o que pode acontecer? A pessoa utiliza de forma inadequada o carboidrato como uma fonte energética, tanto para menos como para mais. E o resultado disso é sempre uma hiperglicemia, um estado onde basicamente a glicose não vai ser utilizada como fonte energética, mas vai ficar circulando no sistema circulatório do indivíduo de forma contínua, ao invés de ir para a célula e fornecer energia. Isso vai resultar numa série de sintomas muito clássicos: fome contínua, uma intensa vontade de urinar, urina com cheiro, né, de. Eles falam sabor também, mas eu não vou experimentar. Mas assim, com cheiro açucarado, e uma apatia. E muitas vezes uma perda de peso, porque a pessoa está sem energia. Veja, apesar de comer, né, apesar de ingerir carboidratos, e muitas vezes de forma compulsiva ela busca carboidratos simples, que é uma fonte energética rápida, ela continua numa condição de desnutrição. Então, é realmente um distúrbio metabólico bastante importante. O diagnóstico, ele vai ser feito, né, fazendo a dosagem da glicemia. Então, o que acontece? O que caracteriza o quadro é a hiperglicemia venosa ou plasmática. Então, obviamente, é necessário fazer um exame para avaliar, para quantificar essa glicemia dentro do sangue ou do plasma, e também existe a contagem da hemoglobina glicada, que nos dá um parâmetro dos últimos 3 meses da média de glicemia que esse paciente tem, certo? Até aí a gente não está vendo grandes novidades, né? O artigo coloca a classificação da diabetes como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, e a gente sabe que existem outros tipos de diabetes que estão relacionados
ou a questões relativas ao pâncreas, como diabetes monogênico, e outros distúrbios pancreáticos relacionados também ao uso de medicamentos, que podem interferir aí no funcionamento do pâncreas. Uma coisa que não está no artigo, mas que está aqui na minha prática e que eu queria muito lembrar a todos, né, todos os nutricionistas, é que a gente deve sempre fazer também um rastreamento dos nossos pacientes do uso de bebidas alcoólicas, porque o consumo compulsivo ou o consumo frequente, ainda que não compulsivo, mas frequente de álcool, pode interferir gravemente no funcionamento do pâncreas. A gente costuma relacionar só a fígado, mas o álcool ele faz mal para todos os órgãos endócrinos de maneira geral. Então, é importante que a gente também investigue isso. Outra coisa importante que o artigo coloca, a gente habitualmente relaciona a diabetes tipo 1 a uma diabetes juvenil, né? Era um nome que a gente dava assim antigamente, e era uma diabetes com um diagnóstico relativamente precoce, que acontecia aí até por volta de 20, 25 anos. Agora a gente tem tido cada vez mais a presença da diabetes chamada LADA, que é uma diabetes tipo 1, de diagnóstico mais tardio, uma diabetes onde o paciente é insulino dependente e é a mesma disfunção pancreática que acontece daquela diagnosticada na infância. Então agora a gente tem uma variação aí importante da diabetes tipo 1. Os diagnósticos continuam os mesmos, né? O tradicional curva de glicemia de jejum, o teste de tolerância oral à glicose, que consiste da dosagem da glicemia de jejum, a ingestão ou infusão de uma solução com 75 gramas de glicose, e aí a avaliação pós 2 horas novamente dessa glicemia venosa. E a dosagem da hemoglobina glicada, que é clássica, né? E a gente faz com constância. Lembrando que o nutricionista ele pode solicitar a avaliação da glicemia de jejum, mas a gente não tem ainda autorização para solicitar os demais exames, né? Até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Ok, e aí quais são os critérios de diagnóstico que a gente vai usar? A gente faz o exame, a gente recebe o paciente com o nosso exame e a gente pode, né, desconfiar aí de que ele tem algum dos tipos da diabetes. Então, quando aqui a gente colou exatamente a tabela do artigo, né? Quando a gente está diante de pessoas não gestantes, como é que a gente faz o critério para dizer que ele é diabético? Então, ele precisa ter uma hemoglobina glicada acima de 6,5, tá? Ele precisa ter uma glicemia de jejum acima de 126 e um teste de tolerância oral à glicose acima de 200, né? A gente observou estas condições no exame, o diagnóstico já é definido. Então, isso é uma grande mudança, porque em tempos, até pouco tempo atrás, a gente precisava de 3 dosagens, né? A gente tinha outros critérios, inclusive para incluir o pré-diabético. E aí, falando do pré-diabético, a gente tem aqui a seguir a, os critérios para encaixar o paciente como pré-diabético. E aí, então, o que a gente tem? Uma hemoglobina glicada que fica entre 5,7 e 6,4, né? Porque acima de 6,5 já vai ser considerado diabetes. Um teste de uma glicemia de jejum entre 100 e 125, tá? E um teste de tolerância de glicose, um teste de tolerância oral à glicose entre 140 e 199. Tá? Então, essa primeira faixa vai caracterizar o pré-diabético. A segunda faixa caracteriza o diabético em si, e todos os valores inferiores a isso caracterizam um exame normal. Então, uma glicemia de jejum abaixo de 100, né, de 99 e menos, a pessoa não tem nenhuma condição, né, nenhuma alteração, nenhum distúrbio no metabolismo glicólico, né? A hemoglobina glicada de 5,6 menos também, e um teste de tolerância oral à glicose abaixo de 139 também caracteriza uma pessoa sem nenhum distúrbio
no metabolismo dos carboidratos. Uma coisa muito legal que esse primeiro artigo traz para a gente é um questionário de rastreamento de risco de diabetes. A gente já tem um questionário, mas aqui neste tem algumas perguntas que foram incluídas. Então, aqui ele não está completo nesta apresentação, mas como a gente vai deixar o link do arquivo para vocês, então vocês podem puxar o arquivo completo de lá, traduzir até, de repente, se esse for o seu público no consultório, você aplicar esse questionário é muito interessante. E é muito interessante também aplicar esse questionário de risco de diabetes se você trabalha com gestantes, porque é importante a gente organizar aí esses distúrbios do metabolismo de carboidratos na gestante antes dela engravidar, porque o risco de diabetes gestacional é maior quando a gente já tem um risco de diabetes geral, ok? Então, é um questionário muito tranquilo, são as respostas todas são sim ou não, cada uma recebe um pontinho e no final a gente tem aí a classificação. É um tipo de questionário que o nutricionista está muito acostumado a aplicar, né? A gente tem vários screenings aí que são nesse estilo de aplicação. Acho que vale muito a pena, se esse é teu público, você dar uma olhadinha no questionário, tá bom? No segundo artigo que a gente está trazendo, que é uma continuação, na verdade, desse primeiro, a gente vai ter, então, a definição dos objetivos do tratamento do nosso paciente diabético. A gente precisa, como classicamente era feito sempre, né? Prevenir ou retardar as consequências dessa hiperglicemia, tá? Manter o peso corporal, melhorar o hábito alimentar, controlar também a evolução da doença na família, né? E, claro, manter o controle glicêmico, que é o principal objetivo do tratamento do diabetes. Então, evitar que a gente tenha picos, né, tanto para cima como para baixo, né, tanto superiores como inferiores, para a gente ter um paciente aí o mais euglicólico possível, né? Essa não é uma palavra muito utilizada, isso é de um professor meu, ó, velho, velho, velho. Vamos lá, gente, deixa eu dar uma baixadinha aqui na minha fotinho, para não atrapalhar tanto. Aqui, pronto. E aí, então, falando de tratamento, a gente tem um tratamento medicamentoso, evidentemente, né? E o tratamento medicamentoso ele vai consistir no uso de hipoglicemiantes orais, no uso de insulinas. Então, existem inúmeras insulinas, existem inúmeras formas de aplicar insulina. E como não era também o objetivo desse artigo, a gente não trouxe aqui de forma muito detalhada. Mas é importante, se o diabético é o seu público, que você conheça todas as insulinas, como elas são aplicadas, os tempos em que elas fazem a ação delas, para a gente fazer toda a orientação alimentar. Aqui falando de forma muito genérica, né, o tratamento, a estratégia nutricional que a gente usa para o tratamento do paciente diabético, ele basicamente visa promover uma alimentação equilibrada. Então, eu sempre costumo falar que a alimentação do diabético, ela na verdade devia ser a alimentação de qualquer pessoa. O que a gente precisa fazer? Incentivar o consumo de fibras, porque o consumo de fibras vai automaticamente ajudar no controle da glicemia. Então, para um paciente diabético, a gente tem aí uma meta de fibras por volta de 30 gramas. Para o paciente geral também não é tão diferente, né? Aliás, é igual. A gente precisa incentivar a adequada hidratação. Então, o paciente diabético, ele é um paciente hemoconcentrado. Ele tem uma concentração maior de glicose circulante no sangue, se ele não tiver equilibrado. E a hidratação adequada ajuda a evitar os danos que essa hiperglicemia promove no sistema circulatório. Lembrando que todo diabético é um arteriopata. A gente precisa, obviamente, incentivar o consumo dos melhores carboidratos, que são, então, os carboidratos complexos, aqueles que vão fornecer fibra, aqueles que, no conjunto da obra, também melhoram o aporte de minerais e de algumas vitaminas, e que têm uma digestão mais lenta, que vão também favorecer o controle do peso.
né? A gente tem aí, em uma única estratégia, um conjunto de soluções para o nosso paciente. E, obviamente, evitar o consumo dos carboidratos simples. Então, isso, num diabético controlado, é relativamente tranquilo. Quando o diabético está descontrolado, ele tem picos de hiperglicemia, ele tende a ter o fasting, né? Ele tende a ter aquela larica mesmo por carboidrato simples, porque ele está com uma deficiência celular de energia e ele quer buscar energia. E o nosso cérebro sabe, por aprendizado aí, ancestral, que açúcar, carboidrato simples são fontes de energia rápida, né? É importante que a gente também incentive o controle do sal, então, para diminuir ainda mais esse dano do sistema circulatório, né, o dano arterial que a diabetes provoca, sem contar que a diabetes é um fator de risco para a hipertensão e para a doença renal. Então, a gente já também abraça aí duas, três causas com uma única estratégia. É interessante diminuir o uso de alimentos ultraprocessados, deixando com que eles sejam uma margem aí entre 15% e 20% do total de alimentos consumidos. Ou seja, é importantíssimo para o diabético que ele tenha uma alimentação composta de comida de verdade e de menos alimentos ultraprocessados. E, obviamente, o controle do consumo de gorduras saturadas, justamente pelo dano que o excesso delas pode provocar ainda mais para o sistema arterial do paciente que já está comprometido com a própria diabetes. O atendimento, né, ao paciente diabético, ele também inclui estratégias de estilo de vida. E elas estão colocadas aqui porque todos esses elementos, eles também podem ser indicados pelo nutricionista. É claro que quando você falar para o seu paciente pratique atividade física, você não vai dizer qual, com que intensidade, com que frequência, que isso é do educador físico. Mas é importante que todos os profissionais que atendem um paciente diabético também atentem para as estratégias de estilo de vida, porque a diabetes ela é multifatorial e a gente precisa tratá-la de uma forma conjunta. Então, uma das primeiras coisas importantíssimas é proporcionar uma higiene do sono. Por quê? Porque se a pessoa não dorme de forma adequada, não tem um sono reparador, ela tem uma tendência de buscar energia em alimentos de energia fácil, como os carboidratos simples, como a gente já comentou. Então, dormir bem faz parte, é um dos primeiros passos para o controle da diabetes. A prática da atividade física eu não preciso nem comentar, né? Não existe vida saudável sem atividade física. É importante que esse paciente receba orientações, estratégias sobre como modular o estresse, porque no estresse a gente produz hormônios que vão ajudar a aumentar essa glicemia e descontrolar esse controle glicêmico que a gente tanto busca nesse paciente. Banir de maneira definitiva, se possível, tanto o tabaco como o álcool, promover a manutenção do peso adequado, sempre estimular o uso adequado, né, o uso certinho da medicação que foi indicada, lembrando que existe uma questão aí no imaginário popular que a pessoa pensa assim, nossa, se eu já tomo um medicamento, então eu posso comer doce à vontade, né? Quando não, o medicamento e a dieta são elementos que andam, né, lado a lado, a gente um não substitui o outro. Então a gente precisa, é muito comum, né, esse pensamento no paciente diabético, e a gente precisa desestimular essa ação a todo custo e mantê-los em ambos, tanto no medicamento como na dieta. E esse paciente é um paciente que precisa de check-ups regulares. Por quê? Porque o homem, né, o ser humano, ele não é uma máquina que anda em linha reta. A gente tem altos, tem baixos, tem médios, né? E ao longo de um ano, muita coisa pode acontecer. E o paciente diabético, ele é um paciente que ele tem uma fragilidade arterial e ele tem uma gama gigantesca de comorbidades e complicações
que podem acontecer por conta do diabetes. Então, esse é um paciente que precisa ser extremamente estimulado a fazer o seu controle de saúde minimamente anual, principalmente se ele for insulino dependente. E tudo isso aí faz parte das orientações do nutricionista também. E quais são as conclusões, né? A gente juntou aí a conclusão de ambos os artigos para passar para vocês. Primeiro, que o diagnóstico preciso e adequado é fundamental para o estabelecimento de um tratamento eficaz. Lembrando que a diabetes é uma doença silenciosa. A pessoa pode estar com uma glicemia altíssima e não ter absolutamente nenhum sintoma. Então, se você tem histórico familiar, se você já tem um histórico pessoal, e aí entra a aplicação daquele questionário para avaliação do risco, a gente precisa orientar o paciente a fazer sim os seus exames de rastreamento de diabetes para a gente conseguir estabelecer o tratamento de forma precoce e assim o mais eficiente possível. As medidas de estilo de vida são muito favoráveis para o controle da doença, então é fundamental que o diabético olhe com muito carinho, né, tanto para a sua alimentação como para o seu estilo de vida, e o indivíduo diabético precisa ser estimulado e, acima de tudo, conscientizado da importância de manter os seus exames de saúde, fazer o seu check-up, cuidar de si, né, o tempo inteiro. Então, é importantíssimo, né, faz parte aí do rol de ações da orientação nutricional que a gente estimule esse paciente a fazer os seus check-ups anuais e, acima de tudo, também ser um divulgador de todos esses conhecimentos dentro do seu núcleo familiar, porque a gente sabe também que a diabetes, por ser uma doença do estilo de vida, ela também tem essa questão familiar, muito mais do que genética, né? Mas uma questão familiar. Bom, se você gostou deste Atualiza Nutri, deixa o seu comentário aqui para a gente saber. Nos dê sugestões de outros temas para a gente trazer. E, acima de tudo, né? Depois desse conteúdo maravilhoso, eu tenho que te pedir. Assine o nosso canal, clique o sininho das notificações para você receber todos os vídeos assim que eles forem publicados. E comente e compartilhe o nosso trabalho para o YouTube entender que ele é relevante e a gente poder levar conhecimento de qualidade para um número maior de nutricionistas. E assim fortalecer a nossa classe e nos estabelecer como profissionais de saúde para a gente ter um mundo melhor, tá bom? Um beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima.